Ettore. Boa noite a todos. Boa noite, senador. Vou aproveitar o tema estrutural e não pode ser diferente. Como economista, tenho que trazer isso para o arcabouço, a estrutura do arcabouço, né? Eu gostaria de dividir a minha pergunta em duas, né? A primeira é muito mais com relação ao trâmite. A coisa de 3 semanas atrás, o ministro Fernando Haddad apresentou o texto do arcabouço e o Arthur Lira já disse que, o presidente da Câmara disse que teria uma célere tramitação, mas outras questões, PL de fake news, CPI foram abertas e acabaram deixando num ambiente secundário o arcabouço. Como é que está essa perspectiva, a primeira parte da pergunta, né, com relação à velocidade de tramitação, porque 3 semanas também me parece que abre pouco espaço para debate. E o segundo, né, a segunda parte, evidentemente, é no mérito, né, se trata de um arcabouço no qual faltam alguns aspectos coercitivos, né, alguns aspectos de convergência, né, que fazem com que a peça de uma regra fiscal tenha credibilidade, né, e mediante a um governo que está buscando inflar a despesa em cima, como o senhor propriamente disse, de uma PEC de transição de 200 bi. Então, assim, como é que a gente vai casar isso, né? Eu gostaria da opinião do senhor na questão do mérito também. Bom, vamos lá. Primeiro a questão da tramitação. Eu estou no Senado da República, né? Então, como ele nasce na Câmara Federal, eu tive a oportunidade de conversar com o Cláudio Cajado a semana passada, e a perspectiva dele inicialmente era que até a próxima semana isso fosse votado, mas me parece que houve uma viagem dos dois presidentes dos poderes, né? Tanto do Arthur como do Pacheco para Nova York, coisa parecida, e isso deu uma sobrestada na discussão dentro da Câmara. Eu acho que esse instrumento ele é tão importante que deveria haver uma maturação maior em termos de nos debruçarmos sobre o mérito do que está sendo apresentado. Eu me lembro que nos últimos 4 anos, qualquer movimento no sentido de se ultrapassar o teto fiscal, mesmo com emergência sanitária, com crise de energia ou de alimentos, né, com a questão de Brumadinho, com uma crise hídrica que foi a maior em 92 anos, né, nós tínhamos assim uma espécie de frisson, né, na imprensa e no mercado. Não se pode gastar 100 bilhões a mais com as pessoas que estão tendo dificuldade, porque isso vai gerar problema fiscal e tal. E veja, eu disse aqui no início da nossa fala que esse é o primeiro governo desde 1988 que entrega uma dívida menor do que a que recebeu. Porque as despesas, isso é importante até para a gente falar do arcabouço, as despesas que foram apresentadas em 2020, né, por ocasião, né, da nossa crise sanitária, foram despesas que não se repetiram nos anos subsequentes, né? Foram despesas episódicas em função da emergência. Então se gastou 150, 170 bilhões de reais, se diferiu dívidas ao longo do tempo, se apresentou uma oferta de crédito que nunca aconteceu na história do Brasil, e isso permitiu que o Brasil gerasse empregos ao invés de perdê-los. Isso significou que houve um escudo de proteção na economia brasileira, e a autonomia do Banco Central mostrou-se extremamente virtuosa, porque o que nós fizemos aqui no Brasil, através de Roberto Campos, os países de outras economias até mais amadurecidas do que a nossa, copiaram depois. E não é por acaso que o Brasil terminou ano passado com a inflação menor do que os Estados Unidos, do que a Europa e do que países como a Austrália, enfim, países muito mais desenvolvidos do ponto de vista econômico, né? E não é por acaso que nós estamos com a política monetária que foi empreendida, que está blindada, nos saindo bem melhor do que aqueles que estão no nosso entorno. Agora, o arcabouço em si, ele parte de uma premissa que já foi dado como precificada pelo mercado, de 200 bilhões de reais a mais, tá? Então, tudo que foi economizado em 4 anos foi pro saco na virada do governo. Então, é a primeira coisa que é importante colocar. E o governo está propondo, através do seu novo marco fiscal, que as despesas elas cresçam na proporção de, no mínimo, 0,60%,
né, do crescimento das receitas, limitada a 2,5%, mas já com um teto, ou seja, com uma espécie de despesa fixa, sem receitas recorrentes, de 75 bilhões no mínimo de investimento todos os anos. O próprio ministro disse que para que isso acontecesse era necessário um acréscimo na arrecadação de em torno de 150 bilhões, que eu estimo que sejam 200, não 150. Então, se você coloca 200 bilhões de reais a mais, se o nosso PIB cresce abaixo de 2%, vamos botar aí 1,5%, 1,7%, né? Nós vamos ter um gap, vamos ter um vácuo que não vai ser preenchido. O que é que vai significar? O aumento da nossa dívida pública, né? E isso não vai convergir na trajetória da dívida e, ao mesmo tempo, vai impedir que haja uma velocidade maior na diminuição da taxa de juros, que a gente vê aí o nosso presidente, o Lula, batendo na mesa, esbravejando, né, dando carão, mas não é desta forma que ele vai conseguir permitir que o Brasil cresça de uma forma consistente. Então, o governo apresenta um projeto que retira a necessidade de contingenciamento e não prevê nenhuma penalidade se as metas não forem cumpridas. Então é o seguinte, é o barata voa, é o banda voou. Ele está deliberadamente dizendo o seguinte: nós estamos preocupados não com a qualidade do gasto público, né? Não com a redução das despesas, né? Mas simplesmente com o aumento do que eles chamam de investimentos, né? E nem que isso signifique que a médio prazo isso vai aumentar a fragilidade econômica do país e vai nos manter no que nós chamamos de voo de galinha, né? Voo rasante. Nós estamos repetindo, infelizmente, a mesma receita que vitimou o país ao final de 2015, meados de 2016. Governo Dilma. Né? Governo Dilma, ou seja, diminuir a fórceps a taxa de juros, sem se incomodar com o processo inflacionário, que é o imposto mais severo sobre os mais pobres, porque eles têm um maior impacto no aumento da inflação. É o que vitima a população menos favorecida. Então você tem um discurso que é completamente distante da prática. O governo continua com a mesma fixação de utilizar bancos multilaterais, que agora é o caso do BRICS, como instrumento de política pública internacional para amealhar aí, favores dos países menos favorecidos e que tem uma convergência ideológica. Então, claramente, a retirada do troíro e a entrada da Dilma tem esse viés, né? O governo quer e está fazendo um esforço para acabar com a profissionalização das empresas públicas, para aparelhar as empresas públicas. O governo não está entendendo o que aconteceu recentemente com, por exemplo, a Operação Greenfield, né, que simplesmente destroçou a credibilidade dos nossos fundos de pensão, está aparelhando o fundo de pensão com os amigos do rei, né, pessoas que podem ser até idôneas do ponto de vista moral, mas não tem nenhuma capacidade técnica comprovada para gerir recursos, como por exemplo a questão da pré-vida de 250 bilhões de reais, se coloca lá um sindicalista, né? Então esse tipo de forma como o governo está se comportando em relação à economia brasileira é muito preocupante. E o nosso papel lá no Senado da República vai ser, felizmente ou infelizmente, de tentar fazer com que o governo tome juízo. Nós vamos apresentar emendas no sentido, inclusive, de arrochar o que o governo está apresentando, o que é paradoxal. Deveria ser o papel, né, do governo e não da oposição.